Boa noite, pontualmente às 18h59 começa a nossa live, nosso bate-papo. E hoje nós estamos aí com o Felipe Cardoso e o objetivo hoje é a gente conhecer um pouco mais sobre os 5 As da produtividade. Falei certo, Felipe? Exatamente, os 5 As da alta performance, a produtividade está dentro disso tudo que a gente vai falar hoje. Com certeza, para você trabalhar a alta performance é necessário, né, Elaine, que você trabalhe muito bem a produtividade. Até aproveitando esse gancho que você disse, tem muitas pessoas hoje que têm o tempo ocupado, mas que não são produtivas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje também. Legal, Felipe. Seja muito bem-vindo novamente à nossa live. Fique à vontade, a casa é sua. E para você que está nos assistindo, que vai nos assistir agora ao vivo, ou que vai assistir esse vídeo, fique à vontade para compartilhar essas informações no decorrer aí da noite, amanhã, porque de repente é uma informação aí que o Felipe vai passar, que vai com certeza contribuir com você, com alguém que você esteja compartilhando. Então, fica à vontade, Felipe. Vamos lá. Maravilha. Bem, primeiramente eu quero dar os parabéns para você que está aí conosco, você que está assistindo, você que está ao vivo e você que está assistindo de uma forma gravada. Parabéns. Sexta-feira Santa, você poderia estar fazendo várias coisas, mas você está aqui com a gente. Então isso já mostra que realmente você é uma pessoa diferenciada, que está em busca da sua alta performance, e é sobre isso que a gente vai falar. Se você é uma pessoa que anda patinando muito, que tem a ligeira sensação de ter o tempo, como que eu posso dizer, como se o dia tivesse a necessidade de ter 36 horas, como se você fosse uma pessoa que tivesse muitas atividades, mas chega no final do dia, você sente que não é produtiva, essa live é para você. Eu posso garantir para você que hoje, você ficando com a gente até o final, você vai sair daqui de uma forma diferente que você entrou. Se uma pessoa que estiver vendo a nossa live já sair daqui transformado, já sair daqui com algum ensinamento, eu vou ficar muito satisfeito e eu prometo dar o meu melhor para fazer o seu tempo valer. Então, Felipe Cardoso aqui promete dar, no mínimo, Elaine, 100%, e é isso que a gente está aqui para falar hoje, sobre produtividade, sobre alta performance, e sobre os 5 As. Que 5 As que são esse da alta performance, né, Elaine? A gente vai falar aqui dessa live justamente sobre esses assuntos, tá? Perfeito. Quero aproveitar aqui também para já agradecer você mais uma vez pelo convite. Fico muito satisfeito de estar podendo compartilhar e contribuir com essa audiência incrível que você tem e de fazer parte, junto com você, dessa jornada. Porque, afinal de contas, a nossa missão é realmente transformar a vida das pessoas, né, Elaine? É isso que nos motiva, é isso que nos inspira, e a gente está aqui hoje para ter esse bate-papo e ajudar todo mundo que está nos assistindo aí. Perfeito. Bora lá. Legal. Bora lá, então. Pessoal, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se você ainda não está com papel e caneta na mão, aprenda. Primeiro a grande aprendizado, primeira grande estratégia que eu vou falar para você é: toda vez que você participar de uma live como essa, é importante que você tenha um papel e caneta na mão. Às vezes, a nossa mente, por mais expansiva que ela seja, ela trai a gente. Não adianta nada você ter uma mente grande se você tem uma caneta pequena. Provavelmente você vai esquecer disso e você não vai conseguir revisar. Às vezes é uma palavra que eu vou dizer, um insight, isso vai fazer total diferença, tá bom? Então, se você não está com papel e caneta, vai lá, corre, pega o seu papel e caneta, já pega a sua garrafa d'água, porque nos próximos 30 minutos nós vamos estar aqui envolvidos. Fala para todo mundo que você está nessa live, chama as pessoas para virem para a live com a gente, e quem não quiser ver, fala para não te incomodarem, beleza? Porque você está focado nisso, para ninguém tirar o seu foco. Isso daí é um primeiro toque, é uma primeira estratégia que a gente usa para você ser uma pessoa mais produtiva. Bem, o assunto que a gente vai falar aqui hoje são os 5 As da alta performance. Eu quero dizer, antes de qualquer coisa, que eu, Felipe, eu fui uma pessoa durante muito tempo na minha vida improdutiva. Porque eu tinha muitas atividades, eu tinha o dia com muitas ocupações, mas no final do dia eu não me sentia produtivo. E produtividade, Elaine, está ligado completamente à questão de resultado.
Se uma pessoa ela tem muitas ocupações do dia, mas no final ela percebe que ela não está tendo resultados, significa que essa pessoa ela não trabalha em alta performance e ela pode melhorar a sua produtividade. Hoje em dia, nós temos tempo suficiente. Uma outra coisa importante que eu quero destacar, que a coisa mais democrática que existe no mundo são as 24 horas do dia. Você conhece, Elaine, alguém que tem mais do que 24 horas do dia? Olha, eu vou te falar uma coisa, Felipe. Eu já quis muito ter mais do que 24 horas por dia e até eu perceber que eu não estava aproveitando da melhor forma as 24 horas. Então, eu acho que a gente aproveitar mesmo é focar nas 24 horas, não adianta ter mais, não. Não adianta, né? Eu lembro, vou entregar a minha idade aqui, mas eu lembro que alguns anos atrás tinha um banco, não vamos fazer propaganda do banco, mas tinha um banco que ele falava que era 24 horas mais 12, então era o banco de 36 horas por dia, né? Isso era muito bonito, comercialmente falando, mas na vida real a gente sabe que isso não funciona. Eu tenho aqui em casa a minha esposa, que ela fica o dia inteiro, às vezes, falando comigo que o dia deveria ter mais horas durante o dia para ela poder ser mais produtiva, mas hoje nós vamos acabar com esse mito. Eu quero dizer para você que está nos vendo, que está nos assistindo, que o dia ele tem 24 horas e isso é para todo mundo. Não tem ninguém que tenha mais ou menos do que 24 horas por dia. Agora, por que tem algumas pessoas que fazem tanto e outras pessoas que fazem tão pouco, no mesmo tempo? Justamente porque essas pessoas, ela têm, além de ter uma gestão do tempo melhor, elas trabalham muito a sua performance. Eu costumo dizer que não existe fracasso na nossa vida. Durante muito tempo também, Elaine, eu ficava falando sobre fracasso. Eu fracassei, isso daqui não deu certo. Isso, na verdade, você se coloca numa posição de vitimismo. Sim. Eu entendi que não existe fracasso. O que existe são resultados. Positivos ou não, eles são resultados. E durante muito tempo eu achava na minha vida que resultados eram somente resultados positivos. E não, existem resultados negativos também. Uhum. E o que vai fazer total diferença disso é como você administra, como que você usa o seu tempo a seu favor. E o assunto de hoje sobre os 5 A's da alta performance, a gente vai desmistificar, vai desvendar exatamente o que você precisa para fazer o seu dia com 24 horas e não 36, ser produtivo. E olha só, eu vou falar uma coisa para vocês, gente. 24 horas é tempo suficiente para vocês fazerem tudo e ainda sobra tempo para não fazer nada. Você acredita nisso, Elaine? Acredito. Hoje eu acredito. Durante muito tempo eu também não acreditava nisso, mas é isso que eu quero mostrar para vocês. Antes de qualquer coisa, eu sou uma pessoa muito congruente, então tudo que eu compartilho, tudo que eu ensino para os meus clientes, e eu vou compartilhar aqui com vocês, são coisas que eu apliquei na minha vida e que eu ensinei centenas e centenas de clientes a aplicarem na vida deles também. Então, antes de qualquer coisa, isso aqui funciona, tá? Você pode estar pensando, Felipe, mas será que eu vou conseguir ser mais produtivo daqui para frente? Vai! Se você não acredita nisso, depois você vai lá no meu site, você pode ir nas minhas redes sociais também, tem vários depoimentos de pessoas que conseguiram dobrar, triplicar, quadriplicar, não só a produtividade, mas o faturamento, as suas receitas, ter mais equilíbrio na vida, depois que colocaram em prática isso que a gente vai falar aqui com vocês. E detalhe, tudo isso que a gente está falando para vocês não tem custo, galera. Então, compartilha já esse vídeo com outras pessoas. Aproveita esse momento que a gente está entregando ouro para vocês de uma forma gratuita. Legal? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero dizer nesse momento é que o primeiro A que você deve trabalhar para você desenvolver a alta performance é um A que a Elaine domina muito bem, que ela está trabalhando muito durante todos os dias com vocês, que é o autoconhecimento. Eu fiquei muito tempo na minha vida querendo ser produtivo, uma pessoa workaholic, eu fiquei durante anos da minha vida trabalhando 13, 14 horas por dia, achando que quanto mais eu trabalhasse, mais resultado eu ia ter. E hoje não, hoje eu percebo que o quanto você trabalha não está ligado a efetivamente a horas de trabalho, está muito ligado à produção, ao seu desempenho. E a primeira coisa para você poder trabalhar o seu desempenho é você trabalhar o seu autoconhecimento. E aí, anota, o primeiro A da alta performance é o autoconhecimento. O autoconhecimento, quando eu falo de você não só entender os seus valores, de você saber quais são os seus pontos fortes, aquilo que você faz bem, aquilo que você tem como dons e talentos,
mas de você trabalhar o seu eu interior, de se conhecer de dentro para fora e não de fora para dentro. Porque quando você faz isso aconteceu comigo durante muito tempo, você pode viver uma vida que não é a vida que você quer. E quando a gente trabalha com uma coisa que não faz sentido para a gente, ou você trabalha com freio de mão puxado, ou você desiste no meio do caminho. Porque as coisas não fazem sentido, né? Então, quando você cria metas sem um objetivo maior, isso também acontece. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, se você deseja realmente daqui para frente ser uma pessoa mais produtiva, melhorar o seu desempenho, eu convido que você trabalhe o seu autoconhecimento, que você se conheça, que você procure um profissional. Você está conversando aqui com dois profissionais muito competentes, tanto eu quanto a Elaine. Nós temos hoje a nossa especialização na área de transição de carreira e nós trabalhamos muito a questão do autoconhecimento. Então procure um profissional, se você sentir a vontade de procurar a Elaine, de procurar o Felipe, legal. Se você quiser procurar outro profissional também, não tem problema, que a gente quer fazer tudo aqui, menos vender para você alguma coisa, a gente quer compartilhar mesmo, mas independente de quem você escolha para trabalhar o seu autoconhecimento, isso é necessário. É necessário você entender quais são os seus pontos fortes, como que você pode gerar várias oportunidades nesse momento especificamente. Mais do que gerar oportunidades, é você poder criar as oportunidades, né, no mundo hoje com tanta competição, um mundo tão concorrido e com essa questão dessa pandemia, como também é necessário que você entenda quais são os seus pontos a serem melhorados. Não adianta nada você querer trabalhar uma coisa se você não souber aonde que você precisa melhorar e desenvolver. Então, dentro do autoconhecimento, você vai entender o motivo de muitas coisas, você vai entender o porquê de muitas coisas e o para quê, principalmente. O porquê você pensa assim, o porquê você teve uma história, uma trajetória, uma jornada até agora, e o para quê você vai fazer diferente daqui para frente. Tá? Então, o primeiro A da alta performance é você trabalhar esse autoconhecimento. Você concorda comigo, Elaine? Eu concordo, Felipe. Eu acho que uma coisa importantíssima, só para a gente arrematar esse assunto, eu falo muito da questão do ser e do ter, né? Então, as pessoas, todos nós, temos a nossa necessidade, temos o nosso propósito no ter, né? Ter conhecimento, adquirir, ter, no caso, sabe, seja coisas materiais, seja viagens, enfim. Só que uma coisa que é muito comum para nós é a questão de focar no ter. E aí a gente descobre que se a gente foca no ser, o ter é consequência. Não é negativo a questão do querer ter. Nós precisamos sim do dinheiro, nós precisamos nos manter nossa família, manter de repente nossos hobbies, mas a gente precisa focar no ser. A hora que eu descubro quem eu sou, o que eu tenho de melhor, o que eu preciso desenvolver, o ter é consequência. Então, eu acho que é isso que às vezes o pessoal fala, autoconhecimento, isso é bobagem, é terapia. Não, não é. É o que vai te ajudar a conquistar e manter as coisas que você tem como propósito. Porque senão fica aquela história, eu sou promovido nessa empresa, de repente eu saio da empresa, eu não sei por que eu saí, agora a gente está vivendo um momento onde as pessoas estão inseguras, sim. Tem pessoas que, de repente, vão ter que se reinventar, vão ter que buscar novas colocações, sim, porque as empresas estão mudando, não é mais uma questão de opção. Então, mais do que nunca, o ser, o autoconhecimento é o que vai ajudar as pessoas nesse momento, é o que vai se destacar nesse momento. Exatamente. E aproveitando o gancho, Elaine, se a gente está no momento de nos reinventarmos, se o momento exige isso, nada melhor do que você se reinventar agora de dentro para fora. Eu imagino você que está nos assistindo, que durante muitos anos da sua vida... Por que eu estou falando isso? Porque talvez isso aconteça com você. A gente tem dados que mais de 75% das pessoas, elas não trabalham esse autoconhecimento, elas não se conhecem, elas se conhecem muito mais da forma que a sociedade mostrou para elas, ou seja, um condicionamento, né, da grande maioria e da grande manada. E o convite que eu faço para vocês que estão nos assistindo é que você não seja como a maioria das pessoas. Seja a diferença. Afinal de contas, a maioria não é exemplo de sucesso para ninguém, não é verdade? Então, a gente não quer que você seja como a maioria.
Tá? Então, a primeira coisa a gente falou aqui de uma forma, né, um pouco mais superficial, depois a gente pode aprofundar sobre isso. É assunto para muitas, muitas horas. A gente não vai conseguir falar isso aqui em 30 minutos, mas é importante você saber que sem autoconhecimento não existe alta performance. Ah, você pode estar perguntando, Felipe, mas eu tenho um ótimo resultado na minha família, eu tenho um ótimo resultado nos meus relacionamentos, no meu trabalho. Ok, eu não estou falando que você não pode ter bons resultados, mas o que eu estou afirmando para você é que se você desenvolver o seu autoconhecimento, seus resultados serão melhores. Nada é tão bom que não possa se tornar excelente. Então, transforme aquilo que já é bom no excelente. E eu não estou falando de perfeição, tá, gente? Eu estou falando de você buscar a excelência. Legal? O primeiro pilar, que é o autoconhecimento, ele vai levar a gente para o segundo, e não menos importante, que é o A da autorresponsabilidade. Quando você trabalha o seu autoconhecimento, você deixa de ser vítima, vítima da circunstância, vítima, né, do que acontece fora de você. E tem muita gente que fica buscando culpados, que fica ali justificando seus erros, e isso nada mais é do que uma defesa. Quando você trabalha o seu autoconhecimento e você começa a entender quem você é, aonde você quer chegar, quais são os seus objetivos, seus pontos fortes, né, e o que você pode desenvolver, seus valores, enfim. Quando você alinha tudo isso, você começa a ser mais autorresponsável. E isso é extremamente importante. Eu não estou falando só de responsabilidade, gente. Eu estou falando de você ser autorresponsável. E o que é isso, Felipe? Nada mais é do que você assumir 100% do resultado que você tem na sua vida. Por exemplo, eu durante muito tempo, eu tive problemas com um ex-sócio que eu tinha na minha empresa. Eu já falei aqui numa outra live que eu tive um momento da minha vida que eu quebrei. E eu joguei muito, durante muito tempo eu joguei muita responsabilidade nele. Gastei energia, sofri demais, como se eu fosse a vítima da história e eu procurei um culpado durante muito tempo. E isso não acontece, cada um tem o que merece. Então, eu que tivesse aprendido melhor e tivesse feito melhor as minhas escolhas, procurado melhor o sócio, averiguado se era aquilo que eu queria mesmo. E quando eu entendi que a autorresponsabilidade ela traz isso para a gente, ou seja, você é 100% responsável pela vida que você tem hoje, num primeiro momento isso assusta, mas eu posso te garantir que isso te liberta, isso é libertador. Ou seja, se você é responsável pelo resultado que você tem, significa que você é 100% responsável pelo seu futuro. E se você é 100% responsável pelo seu futuro, você não depende de mais ninguém, você depende somente de você. E é esse o conceito da autorresponsabilidade. Você poder trabalhar 100% no que você tem controle. Você não ficar jogando a responsabilidade para outras pessoas, procurando erros ou procurando culpados. Até porque, quando você procura erros, fica justificando seus erros, você não aprende com eles. Né? Então, eu errei muito, e errei muito o mesmo erro, porque eu sempre ficava justificando meus erros. Não, não sou eu. Ah, não, a culpa é da Elaine. Ah, não, porque a culpa é de fulano, ciclano. Não, isso não faz você evoluir, não faz você andar para frente. Aí você fica na famosa corrida dos ratos. Fica errando a mesma coisa durante anos, se pá. E o que eu quero dizer para você é que se você parar de justificar os seus erros, parar de procurar culpados, parar de reclamar das situações, das circunstâncias, você vai evoluir muito, você vai entender que você é a pessoa que pode sair desse lugar. Só depende de você. Então, o segundo A dos 5 As da alta performance é você trabalhar a sua autorresponsabilidade. E como eu disse, isso é libertador, tá? Você pode assustar no primeiro momento, mas não. Fica tranquilo, isso aconteceu comigo, mas isso é uma coisa que vai ajudar você a desenvolver muito e vai melhorar muito o seu desempenho. Como a Elaine disse, fazendo uma analogia com relação à consequência do resultado, né, do ser e do ter, a autorresponsabilidade ela traz isso para você. Ela fala que o resultado ele é simplesmente consequência da sua performance. Ou seja, foque no ser que você vai ter o ter. Né? E isso é muito importante que você entenda de uma vez por todas isso que a gente está falando e aplique isso na sua vida. Tá? Portanto, você pode estar aqui hoje vendo essa live e no final você sair e não colocar nada em prática. E isso não é responsabilidade minha e da Elaine. Não adianta você falar que o Felipe veio e não passou tudo, porque eu tive um problema de conexão. Não, é você assumir isso
e você poder caminhar e evoluir. Legal? Eu vou Perfeito. depois compartilhar com todo mundo aqui, se a gente tiver tempo para o final, senão fica para a próxima live, já aproveitando aqui, já pedindo para a Elaine para a gente fazer um próximo gancho. A gente vai falar passo a passo quais são as leis, né, as 6 leis da autorresponsabilidade. E nós vamos trabalhar ponto a ponto para eu poder ajudar vocês. Mas vamos entrar no terceiro A, né, porque o tempo voa, quando o assunto é bom, né, Elaine? O tempo ele Com passa realmente certeza. numa velocidade muito grande. Você concorda comigo, Elaine, e vocês que estão nos assistindo, que pessoas sem autoconfiança não fazem muita coisa nas suas vidas? Concordo, concordo. Fundamental. É Fundamental. fundamental, não é? E aí a gente vai entrar no terceiro A, que é o A da autoconfiança. Mas esse A ele só vai ser desenvolvido na sua vida se você trabalhar os 2 As primeiro. Não adianta nada você falar, eu sou uma pessoa autoconfiante, se você não se conhece, se você não sabe aonde que você é bom, como que você vai confiar em você mesmo se você não sabe nada sobre você? Se você só sabe uma historinha que contaram para você, seja através da sua história, da sua família, do ambiente onde você frequentou, da sua escola, da sua religião, às vezes você pode ficar com uma baixa autoconfiança justamente por quê? Porque o mundo botou isso na sua cabeça. E não adianta nada você ficar com isso porque você não vai evoluir. Então, se você quer trabalhar uma alta performance, você precisa ser autoconfiante. E autoconfiança é diferente da autoestima, que nós vamos falar sobre isso também. Autoconfiança é a forma como você se enxerga. Se você acredita realmente em você, na sua proposta, no seu propósito, naquilo que realmente faz sentido para você. E mais uma vez, se você não se conhece, como que você vai ser autoconfiante? Às vezes você vai depender muito mais da opinião dos outros, querendo fazer aquilo que os outros fazem para agradar as pessoas que você não gosta, às vezes para gastar o dinheiro que você não tem, para às vezes agradar as pessoas que você não conhece. Então, o convite que eu faço para vocês aqui é que vocês desenvolvam a autoconfiança através da auto-performance, do autoconhecimento e da autorresponsabilidade. Tá? E esse é o terceiro A da auto-performance. Pessoas sem autoconfiança, elas travam, elas ficam estagnadas, elas ficam no estado de inércia. E aí, o medo que às vezes nós temos, e o medo ele me faz muito bem, por exemplo, o medo ele me faz evoluir. O medo ele me faz preparar melhor uma live, ele me faz estudar o conteúdo, então ele me estimula. O que você não pode é transformar o medo em pânico, porque o pânico ele te trava. Né? Vamos fazer aí uma analogia com o que está acontecendo no mundo. Tem muitas pessoas que estão em estado de pânico. A gente não está fechando os olhos aqui para o que está acontecendo no mundo. É importante você ficar com medo. O medo ele vai fazer você ficar de guarda alta, mas ele vai fazer você evoluir. Tá? Então, a autoconfiança ela vai trazer para você essa possibilidade, mesmo com medo que você avance, porque você está alinhado com os seus valores, com aquilo que você acabou de descobrir sobre você, que é o seu autoconhecimento. Você vai ter uma autorresponsabilidade de saber que a responsabilidade é toda sua. E aí isso vai aumentar muito o seu nível de confiança. E você, com confiança, você consegue fazer muitas coisas na sua vida. E aí, quando você tem autoconfiança, você começa a trabalhar muito bem o quarto A, anota aí o quarto A, que é a questão da autoestima, Elaine. A autoestima, ela anda muito próxima da autoconfiança, mas não é a mesma coisa. Durante muito tempo eu confesso para vocês que eu achei que era a mesma coisa, mas não. São coisas, por mais que andem juntas, são coisas distintas. Felipe, o que é então a autoconfiança? A autoconfiança a gente já falou. O que é então a autoestima? A autoestima é a forma como você imagina que o outro te vê. Então você pode ser uma pessoa com muita confiança. Eu sou autoconfiante, porém eu acho que a Elaine ela me enxerga de uma forma diferente. E isso pode me fazer ter uma baixa autoestima. Olha que interessante, pessoal. Tem muita gente que confunde isso, mas são coisas diferentes. Não adianta nada você ter uma autoconfiança se você acredita que o outro te enxerga como o último cocô do cavalo do bandido. Não vai adiantar, porque você também vai ficar com medo. E aí está a questão da maioria das pessoas terem medo de falar em público, terem medo de se expor, porque ela fica muito preocupada com a opinião dos outros. E isso nada mais é do que uma baixa autoestima. Faz sentido, Elaine?
Sim, todo sentido, todo sentido. Eu acho que a forma que você colocou foi extremamente clara, porque não é fácil fazer essa distinção, né, entre a autoconfiança, né, e autoestima, mas eu acho que a maneira que você colocou ficou bastante clara, eu concordo com você. Que bom. Então, apesar delas andarem juntas, vocês têm que desenvolver as duas. Ou seja, primeiro você desenvolve a sua autoconfiança, não tem como você trabalhar uma autoestima também se você não é autoconfiante, porque aí você vai Sim, querer ficar debaixo da cama, na verdade, você vai querer esconder de todo mundo, inclusive de você. Tem gente que não tem nem coragem de olhar no espelho, porque tem uma baixa autoconfiança tão grande que ela tem até medo de ver a própria imagem. Agora, tem pessoas que têm uma autoconfiança gigantesca, porém tem uma baixa autoestima. E aí a gente vai entrar aqui no quinto A, e, na minha opinião, ele é um dos mais importantes. Na verdade, todos eles são importantes, né? Mas esse quinto A é importante porque ele traz o equilíbrio. E a gente sabe que o equilíbrio é uma das coisas mais importantes da nossa vida. Você ter equilíbrio não só dentro das áreas, você ter equilíbrio do tempo. E o quinto A da alta performance é isso, é você trabalhar o seu autoconceito. E o que é o autoconceito? É você ter a soma, a média da sua autoconfiança e da sua autoestima. Então, você não puxa nem para cima demais, porque eu sou uma pessoa muito autoconfiante, e nem para baixo demais, às vezes, porque eu tenho uma baixa autoestima. Então, você consegue fazer uma autoanálise de você de uma forma real, de uma forma equilibrada. E o autoconceito é muito importante para você trabalhar o seu desempenho, porque você vai estar trabalhando a sua autoanálise, você vai estar fazendo avaliações sobre você de uma forma constante, sem precisar que outras pessoas falem. E isso vem muito com o quê? Com a possibilidade de você abrir para o feedback. Tem muita gente que morre de medo de feedback, né, Elaine? Tem sim, gente sim. que foge de feedback. Mas por quê? Porque a pessoa ela é tão baixo, né? Ela tem uma baixa autoconfiança tão grande que ela fica com medo de escutar um feedback, porque isso pode fazer com que ela diminua ainda mais essa autoconfiança e a autoestima dela vai lá para baixo. Quando você tem isso muito bem desenvolvido, o autoconceito ele vai trazer um equilíbrio para você não ir nem para cima demais e nem para baixo demais. Então, ou seja, se você hoje quer trabalhar a sua alta performance, e o que é alta performance? Né? Às vezes as pessoas também se assustam. Meu Deus, alta performance, eu vou ter que trabalhar 24 horas por dia. As pessoas às vezes associam alta performance com a área profissional. Alta performance nada mais é do que você trabalhar em alto desempenho. Você ter um desempenho acima da média. E isso a gente está falando aqui em todas as áreas. Tanto eu quanto a Elaine, a gente já disse aqui em outras lives que antes de qualquer coisa você tem que ter um equilíbrio nas suas áreas da vida. Não adianta nada você focar numa área somente, que isso vai desequilibrar completamente você e você vai ter algum problema e não vai trabalhar em alta performance. Tem muita gente que eu conheço, Elaine, que tem uma carreira incrível, que tem um lado profissional muito bem estruturado, mas em compensação ela paga um preço caro, porque ela desequilibra todas as áreas. E aí eu pergunto, será que isso é alta performance realmente? Do meu Sim. ponto de vista, nem tanto. A pessoa, às vezes, ela está desequilibrando, ela está botando energia demais e ela talvez esteja pagando um preço muito caro. Tá? Bem, dizendo isso tudo, eu quero dar aqui uma grande ferramenta para vocês trabalharem. Tá? Como a gente disse no início da live, que era a questão do tempo, né, que está muito ligada também à produtividade e à alta performance, que as pessoas entendam que você, com esses 5 As desenvolvido, você vai ter muito mais possibilidade de ser o gestor da sua vida, de você cuidar realmente da sua vida. E isso está muito ligado à gestão do tempo. Eu fiquei durante muito tempo na minha vida achando que se eu fosse um bom administrador do tempo, eu seria uma pessoa muito paranoica com o tempo. E, na verdade, não. Eu entendi que quando você é um bom administrador do tempo, você é um bom administrador da sua vida. Você não deixa o tempo escorrer pelas mãos. E uma coisa que é muito valiosa é o nosso tempo, porque quando a gente nasce, a ampulheta vira, o tempo está passando. Você não Sim. vai recuperar esse tempo. Né? Então, hoje, para desmistificar aqui a questão de gestão do tempo é gestão da sua vida. Tá? Não deixa a vida te levar, a vida leva eu, não fique você um barco à deriva no meio do oceano. Assuma a responsabilidade, trabalhe o seu autoconhecimento, desenvolva esses 5 As e seja uma boa gestora da sua vida através da administração do tempo. Isso vai fazer aumentar muito a sua produtividade e anotem aí, gente, que isso é ouro para vocês.
Se vocês querem trabalhar a boa gestão do tempo, vocês têm que aprender a dividir as 24 horas do seu dia em 4. Mas não é fracionar ela em 4 igualmente. Isso vai depender de cada personalidade, vai depender de cada rotina, vai depender das necessidades de cada pessoa. Mas independente de qual seja a sua necessidade e a sua rotina, você precisa dividir o seu dia em 4 partes, que são o tempo para o trabalho, você precisa ter tempo para o seu trabalho, você precisa dedicar tempo também para a sua família, porque senão você vai ficar sem família, e a família é o nosso porto seguro, na maioria das vezes, onde a gente recarrega ali as energias. Né? Muitas pessoas têm a família como o principal motivo, como a principal mola propulsora, então você precisa dedicar tempo para ela também, além de dedicar tempo para o lazer e tempo para si mesmo. Então, veja só, durante as 24 horas do dia, você como uma boa administradora do tempo, Elaine, você sabe que é importante a gente cuidar dessas 4 áreas. Sim. Porque se você descuidar dela, você pode ficar com uma sensação de frustração. Você pode até ter resultado numa única área, mas vai faltar tempo com outra. Então, é como se ficasse tapando o sol com a peneira. Tá? Então, depois de você alinhar esses 5 As da alta performance, você precisa aprender a fazer uma boa gestão do tempo, dividindo o seu tempo em 4 partes. E vão ter pessoas que vão dedicar mais à área profissional, e não tem problema nenhum nisso. O momento que eu estou hoje, a maior parte do meu dia, eu dedico sim à parte profissional. Então eu estou hoje no auge da minha carreira, estou longe de chegar onde eu quero, mas eu estou num momento muito forte, com muita energia, botando muita energia nisso, mas eu não abro mão de trabalhar as outras áreas. Você vai fazer essa gestão. Talvez você possa ter menos tempo em outras áreas, mas você vai viver intensamente o tempo que você tem para isso. Não interessa se você tem 5 horas para trabalhar e 2 horas apenas para você cuidar de você e meia hora, às vezes, para você dedicar à família, desde que você esteja entregue 100% de corpo e alma e que você faça muito bem isso. Eu, por exemplo, quando eu dedico o tempo para mim mesmo, normalmente por dia eu dedico de 1h30 a 2 horas. Para quê? Para fazer as minhas leituras, meditação, oração, cuidar do meu corpo, fazer as minhas atividades físicas. E isso já me supre muito bem, já me deixa muito satisfeito. Se eu abrir mão disso, eu não consigo trabalhar em alta performance. Você concorda, Elaine? Estou falando bobagem aqui ou você concorda com o que eu estou te falando? Não, eu acho que é como você falou, né? O foco maior não é na qualidade, não é na quantidade, e sim na qualidade do nosso tempo. Eu acho que é uma coisa que, assim, se deixar, né, Felipe, a gente tem assunto aí para horas e mais horas. Então, o que eu gostaria? Gostaria de sugerir que a gente possa pegar esses 5 As, veja o que você acha, e, de repente, a cada semana a gente poder se aprofundar em um desses As, até para a gente conseguir fazer isso dentro do tempo planejado aqui, porque eu sei que as pessoas também, de repente, né, se planejaram para estar aqui 30 minutos, mas que a gente possa se aprofundar. O que você acha? Eu acho ótimo. Vocês entenderam aí, vocês que estão nos assistindo, que isso tudo foi planejado e calculado. Eu fiz isso de propósito para a Elaine me convidar para a próxima, viu, gente? Então, realmente, aqui nós temos assunto para várias outras lives e vai ser um grande prazer, Elaine, estar com você, estar com todo mundo que está nos assistindo aí, para a gente poder destrinchar cada um desses ases e a gente trazer aqui muitas estratégias, compartilhar muitas ferramentas que fizeram sentido para mim e que vão fazer sentido também para todo mundo que está nos assistindo, tá? Então pode contar comigo, já coloca na agenda aí, toda sexta-feira é o dia do Felipe e vai ser um prazer estar com todos vocês aqui. Legal, Felipe. Então, seja muito bem-vindo. A gente alinha direitinho a questão do dia, né? A gente conversa e, de repente, passa isso para o pessoal. E o que eu tenho aqui, gente, é agradecer. Eu acho que o Felipe, né, como o Arnaldo ontem, como essa semana, essa questão, como você falou, de conexão, infelizmente, terça e quarta, eu tinha 2 pessoas muito, muito top para conversar com a gente. Elas vão voltar em outro dia. Então, a gente está tendo essa questão de conexão, de dificuldade, todo mundo está em casa, as pessoas estão fazendo aula, então a gente está tendo que lidar com isso. Mas, graças a Deus, ontem deu tudo certo com o Arnaldo, hoje deu certo contigo, então vamos aproveitar esse momento, que esses 30 minutos e que todas essas informações que o Felipe passou
possam fazer diferença na sua vida. Porque se você simplesmente assistiu e agora você vai para uma outra live, vai de repente assistir Jornal Nacional, vai jantar e não colocar em prática, no mínimo não refletir, se você no mínimo não anotou, isso não vai fazer diferença na sua vida. Mas como o Felipe falou, nós estamos fazendo a nossa parte. O importante aqui é você entender que você precisa fazer a sua, para que você possa ter resultados diferentes. Tá? Muito obrigada, Exatamente. Felipe. Seja sempre muito bem-vindo. E a gente se vê na próxima semana aqui com a galera. Maravilha, tá, Elaine. Compartilhe. Beijo no seu coração. Obrigado mais uma vez. Um grande abraço para vocês que estão nos assistindo. Parabéns mais uma vez por vocês estarem aqui conosco, tá? E já coloca na agenda, aproveitando aí que nós estamos falando sobre produtividade e gestão do tempo, já coloca na agenda para vocês não marcarem outro compromisso. Próxima sexta-feira, às 18h59, um novo horário para ficar gravado na mente de vocês. A gente vai estar junto aqui, trabalhando o primeiro A da alta performance, que é o autoconhecimento. Forte abraço e a gente se vê na próxima sexta. Compartilhem aí o vídeo, compartilhem com os amigos. Se vocês têm alguma observação, manda para a gente o feedback, porque nós dois aqui, nós somos super favoráveis ao feedback, porque a gente quer crescer, a gente quer se desenvolver, a gente quer fazer diferença na sua vida. Tá? Muito obrigada. Se você me permite aqui, só mais um segundinho. Além do feedback, pessoal, a gente abre aqui para vocês, se vocês quiserem trazer algum tipo de dificuldade, de desafio que vocês têm no dia a dia, compartilha com a gente, tá? Vai ser um prazer poder ajudar você dentro de uma estratégia, a gente poder entender qual é o seu desafio, para a gente poder ser mais assertivo aqui e ajudar você a passar por cima desse desafio, desse problema, que eu falo que o problema, na verdade, é um presente de Deus, mas isso só vai acontecer se você tiver coragem de ir para cima dele. Não adianta ficar escondido dele, não. Tá bom, galera? Legal. Beijo para todos. Obrigada. Até mais, gente. Obrigada, boa noite. Obrigada, Felipe. Valeu, gente. Tchau, tchau.